11 de setembro. Logo, logo a gente chega no final. Vocês já estão preparados para mais uma prova? Espero que sim. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar para a gente não perder mais tempo. Se chegar mais gente, chega aí no meio do caminho e a gente vai vendo tudo junto aqui. Hoje a gente vai falar sobre o final do Império, galera. A gente viu aí durante esse bimestre todo o período imperial do Brasil, né? Desde a elevação do Brasil a Segundo Reino de Portugal, passando por Primeiro Império, passando. Tudo bem que, na verdade, a elevação do Brasil a vice-reino foi no mês passado. A gente viu aqui primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, vimos a questão cafeeira, né, a economia do café no Brasil, que vai ser inclusive influente para o que a gente vai ver hoje, né, vai ser muito influente aqui na questão da proclamação da República e do fim do Império no Brasil. E hoje a gente vai começar, e se tudo der certo, a gente vai terminar aqui essa parte, né, o fim do Segundo Reinado, o fim do Império Brasileiro. A gente poderia até colocar aqui, né, fim do Império, porque não haverá um terceiro reinado, não haverá um reinado de Isabel. Então, fim do Império do Brasil aqui pode cair muito bem também, tá? Sempre importante lembrar, galera, para quando vocês forem fazer prova, avaliação ou vestibular no futuro, não confundir essas coisas, tá? O Brasil ele teve dois reinados, mas ele teve um império só, tá? Não confundam isso. Tem gente que vai lá e coloca na prova, não sei o que lá, o segundo império do Brasil. O Brasil nunca teve dois impérios, tá? Sempre bom lembrar. Enfim, vamos seguir aqui, né? Quando a gente fala de fim do império no Brasil, existem algumas coisas que são importantes a gente saber. A primeira delas é que o império, ele para poder ruir, ele teve que perder apoio de alguns centros importantes da sociedade na época, tá? Quais eram esses centros importantes da sociedade na época? Existiam três grupos ali que eram muito importantes e que eram aliados ao governo no começo e que o Império acabou perdendo o apoio deles. Quais eram esses grupos, né? Primeiro, a Igreja Católica. Tá, pode ser CT, Igreja Católica. Depois a gente tem o Exército. E por fim, a gente tem a elite cafeeira, tá? Essa daqui é uma boa maneira de entender o porquê que o Império ele vai se enfraquecer ao ponto de ruir. A perda do apoio desses três núcleos sociais aqui. Cafeeira. Por quê? Né? Como é que ele vai perder isso aqui tudo? Daqui a pouco a gente entra no livro, mas deixa eu explicar isso aqui por fora, que eu acho que é um bom jeito de a gente já começar a entender a crise que se estabeleceu. Com a Igreja Católica, o Império ele vai ter um seguinte problema. A Igreja Católica é a maior, né, a religião da maior parte do povo no Brasil, e ela é quem tem o poder moral ali dentro do país, né? Quem exerce ali é, todo o conceito de justiça e tudo mais que existe no governo brasileiro, ele advém nesse momento da Igreja Católica, uma vez que é a religião oficial do Estado, tá? Então, tudo aquilo que o povo entende por bondade, por bem, por honra, não sei o que lá, vão ser princípios de dentro da Igreja Católica. E até o final ali, o governo ele teve bastante alinhado com a Igreja Católica. Exceto que vai acontecer o seguinte: no meio do segundo reinado, um papa chamado Leão XIII, Leão XIII? Leão XIII não era renovaram, é depois. Leão XII, eu acho. Leão XII, Leão XIII, maçonaria. Enfim, um papa, ele vai condenar, acho que é o Leão XIII mesmo. Ele vai condenar a maçonaria, tá? Deixa eu até colocar um outro grupo aqui, porque ele também é importante para essa história toda. A maçonaria. Vocês sabem o que é maçonaria? Sabem?
Vocês sabem o que é maçonaria, pessoal? Me responda aí, senão que aí eu sei se eu vou explicar ou não o que é maçonaria. Tá bom, vou explicar o que é maçonaria também. Então, vamos lá. O que é maçonaria? Maçonaria, deixa eu até abrir aqui umas imagens dela, né? Ela é um grupo que existe há alguns séculos já, né? Na verdade, são vários grupos que existem há alguns séculos. E eles são o que eles gostam de chamar de grupos discretos, né? Ele não é uma organização secreta, mas é uma organização discreta. Nem todo mundo tem acesso, né? Você tem que ser, quando você entra na maçonaria, você tem que ir evoluindo lá dentro para ter cada vez mais acesso às coisas que eles fazem. Mas basicamente o que a maçonaria é um grupo de gente que tem interesse em se ajudar economicamente. Eles vão criando relações umas com as outras, né? Vão criando relações com pessoas fora dela também e vão ali ajudando um ao outro a desenvolver suas economias, e aí o grupo inteiro, ele teoricamente vai crescendo com bastante força, tá? É um grupo muito influente na história, tá? É um grupo que está relacionado aí a vários países, já várias fundações de países, né? O Brasil, ele foi fundado por pessoas que estavam envolvidas com a maçonaria, né? Todo o gabinete imperial do Pedro II era maçom, o Pedro I era maçom, o José Bonifácio, que a gente estudou lá atrás, né, que a gente falou que era o patriarca da independência do Brasil, ele era maçom. Então, existe bastante relação, né? Daí, se a gente for para os Estados Unidos também, lá nas 13 colônias, a Revolução Americana foi feita basicamente por pessoas que estavam envolvidas com maçonaria. Então, é um grupo bastante influente na história, tá? Acontece que esse grupo aqui, ele tem algumas divergências, né, entre o que seria ali Deus com a Igreja Católica. Então, a igreja, né, o Papa Leão XIII, ele vai condenar a maçonaria como uma heresia, tá? Como uma espécie de heresia ali, dizendo que os católicos não podem ser maçons. Qual que é o problema disso, né? O problema disso é que dentro do Brasil, nessa época, o gabinete imperial, né, os ministros do Pedro II, o Pedro II em si ele não era maçom, tá? Mas os ministros do Pedro II, os chefes ali de província, muitos deles eram maçons. E não vai pegar bem essa condenação, né? Eles não vão querer aceitar essa condenação. Nesse momento, no Brasil, existia uma coisa que se chamava regime de padroado. Isso quer dizer o quê? Sempre que o Papa ele escrevia um documento, ele dava uma ordem para os bispos, alguma coisa assim, isso tinha que passar primeiro pelo gabinete imperial, para depois chegar nas dioceses aqui no Brasil. Ora, o que vai acontecer? Isso vai chegar no gabinete imperial e esse documento não vai ser aprovado. Porém, óbvio, haviam, né, bispos que tinham formas de ter contato direto com Roma, sem ter esse tipo de burocracia no meio. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte: o gabinete imperial ele não vai permitir que se veicule essa proibição da maçonaria no Brasil, porém, alguns bispos terão acessos e 2 bispos vão seguir as recomendações do Papa, né? Vão proibir que os maçons, né? Vou falar, proibir que os católicos das suas paróquias sejam maçons, e caso haja maçons, eles vão proibir que esses frequentem os sacramentos ou as manifestações públicas de fé. Vão basicamente expulsar ali, né? Impedir que esses maçons participem das atividades religiosas nas suas igrejas. Bom, como é que o Brasil vai reagir a esses 2 bispos? Eles vai reagir a eles como traidores, né? Vai falar que vai chamá-los de traidores e tudo mais e tal, e como criminosos. Então ele vai prender esses 2 bispos, tá? Esse episódio vai ficar conhecido como questão religiosa. Depois, mais tarde, esses bispos eles vão ser até soltos e tudo mais. Vai haver uma reunião com o Papa para resolver isso daqui. Os bispos vão ser soltos, mas esse episódio ele vai ser bastante conhecido e bastante polêmico na época, porque, como eu disse, a maior parte da população é católica. Então vai haver uma divisão ali entre estar ao lado da igreja ou estar ao lado do império. Inclusive, isso é tão sensível dentro da sociedade brasileira que dentro da própria casa imperial vai haver essa divisão, né? A princesa Isabel, ela tem uma série de cartas ali em que ela discute com o pai essa tomada de atitude, dizendo que não era do direito do império prender os bispos por causa disso daí, porque quem decide o que é heresia ou não é são os bispos e não os maçons. Então vai haver um problema. Aqui vai ser um episódio que vai acabar rompendo com a confiança
e com as relações tão próximas que o Império tinha com a Igreja Católica, tá? Isso daqui vai acabar rompendo com isso. Bom, o Exército. O que vai acontecer com o Exército? A gente viu ali a questão da Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai vai ser extremamente violenta, vai agredir a moral de muitos dos soldados, porque eles vão receber ordens de fazer uma verdadeira chacina. Isso não vai ser, de maneira nenhuma, uma coisa que vai ser boa para a imagem do Exército Brasileiro, e não vai ser uma coisa que vai ser boa para a imagem do Império junto com o Exército Brasileiro. O Exército não esperava ser usado dessa maneira. Mas beleza, eles vão lá e cumprem o seu dever, o dever pátrio deles era obedecer ao Império, eles fazem a guerra, fazem as chacinas que tem lá, voltam para o Brasil depois de deixar o Paraguai completamente destruído, e o que eles esperam nesse momento é que haja um reconhecimento por parte do governo imperial. Só que esse reconhecimento não chega, tá? Esse reconhecimento não chega. Por quê? Porque o governo imperial, nesse momento, ele está glorificando, ele está dando as suas intenções à Marinha Brasileira, não ao Exército. Por quê? Porque a Marinha Brasileira, ela é uma das maiores marinhas do mundo nessa época, e ela acabou, né, há pouco tempo, ela acabou de ser bem sucedida numa coisa que foi a chamada Questão Christie. Questão Christie. Que foi um impasse. Eu não sei agora se Christie é com H na frente do R ou R na frente do H, mas tudo bem. Que foi um impasse diplomático entre Brasil e Inglaterra, e graças à força da Marinha Brasileira, o Brasil conseguiu sair vitorioso em cima da Inglaterra, que era a maior marinha da época. Não houve conflito, mas houve ali uma ponderação inglesa se seria realmente interessante fazer frente com o Brasil, porque por mais que a Inglaterra pudesse ganhar, muito provavelmente ela teria grandes perdas no caso de uma eventual guerra ou de algum eventual embargo econômico, alguma coisa assim, tá? Como a Marinha foi bem sucedida nisso daqui, as atenções do governo imperial estão nela. E o exército ele volta sem as devidas condecorações da Guerra do Paraguai, causando uma extraordinária insatisfação no exército brasileiro, tá? E por fim, a gente vai ter a perda de apoio da elite cafeeira, né, das grandes economias do Brasil. A grande economia do Brasil na época é o café. Os grandes economistas do Brasil na época são os cafeicultores. Eles é que geram o lucro do Brasil. E vai haver também a perda de apoio dessa elite para com o governo imperial. Por quê? Principalmente por causa disso daqui, ó. Por causa do fim da escravidão, né? Em 1888, antes disso, né, já vai começar a acontecer vários processos ali de fim de escravidão, mas em 1888 vai ser quando a princesa Isabel ela vai finalmente assinar a Lei Áurea e vai determinar o fim da escravidão no Brasil, terminando com grandes multidões de trabalho escravo, né? Vai impedir que os cafeicultores eles usem verdadeiros exércitos de trabalho escravo ali nas suas plantações de café. Isso vai gerar, obviamente, toda uma questão ali de administração dentro das fazendas de café, vai tornar esses cafeicultores que não queriam o fim da escravidão, porque era a maneira mais barata deles fazerem o seu dinheiro, vai tornar eles extremamente hostis ali ao governo imperial, e isso vai culminar essa ascensão de todas, nessa quebra com esses três grandes poderes aqui dentro do Brasil, vai fazer com que na hora de haver a proclamação da República, o Império esteja sozinho, tá? O Império não vai ter muito apoio para poder tentar se reerguer ou fazer frente contra os revolucionários. Isso é tão verdade que quando da proclamação da Lei Áurea, né? Tem um barão, eu não lembro agora qual vai ser o nome do barão, né? O barão de onde que ele era, mas ele fala, né? Isso é registrado, ele fala com a princesa Isabel que se ela assinar aquilo, ela vai estar assinando o fim do império dela, ela vai estar assinando o fim do seu trono. E ela responde que ela daria qualquer coisa pela liberdade desses homens e tudo mais, não sei o que, vai lá e assina mesmo assim, sabendo que isso vai culminar no fim do Império do Brasil, tá? Bom, então, isso daqui é importante a gente entender, pessoal. Entendam
a perda de apoio que o Império teve nessas três questões aqui, nesses três grupos aqui de poder, porque se não houvesse essa perda de apoio, se essas três coisas não tivessem acontecido, dificilmente o Império teria sido deposto como foi, tá? Por quê? Ele foi deposto sem um único tiro, ele foi deposto sem uma revolução. Ele foi deposto simplesmente porque os militares eles vão proclamar a República e não vai haver força aliada ali ao Império grande o suficiente para tentar alguma coisa. É claro que a família imperial também vai aceitar isso daí, vai aceitar a submissão, porque ela não quer que aconteça aqui, mas nada que aconteceu, por exemplo, na Rússia, alguma coisa assim. Ela não quer que aconteça uma revolução aqui e que haja sangue, né? Que haja derramamento de sangue à toa. Mas, por exemplo, se ainda houvesse um apoio completo da Igreja Católica, o povo dificilmente aceitaria. A igreja iria ir contra isso e o povo que era ali, que estava ali sempre nos domingos nas missas, ouvindo os sermões, iriam contra isso. Se houvesse o devido prestígio da família imperial com o exército, os outros batalhões reagiriam, né, fortemente contra isso. E se não houvesse o rompimento de relações entre a elite cafeeira e a família imperial por causa do fim da escravidão, ela não teria financiado e apoiado a proclamação da República, tá? Mas vamos lá. Então vamos lá. Fim da escravidão no Brasil. Estima-se que entre os séculos 16 e 19 tenha sido trazido para o Brasil um contingente de mais de 5 milhões de africanos para servir como mão de obra escrava. Durante as primeiras décadas do século XIX, juntamente no período de expansão cafeeira do Sudeste brasileiro, ocorreu a maior entrada de africanos no país, pois a nossa agricultura estava baseada nesse tipo de mão de obra. A mão de obra escrava, para uma política econômica que se baseia única e exclusivamente na plantação, ela é muito barata, tá? Ela é uma mão de obra muito, muito necessária. Necessária entre aspas, né? Claro que não é necessidade de você fazer um escravo, mas ela é disparada a maneira mais barata de você ter as suas plantações funcionando. Por quê? Como é que funcionava a economia do escravo, né? O escravo não ganhava salário, o escravo não tinha direito a nenhum tipo de benefício, e o escravo sequer ganhava comida, tá? Ele não era alimentado pelo patrão. O que os escravos ganhavam, o que os grupos de escravos tinham para se alimentar era o seguinte: tinha lá, a plantação cafeira era gigantesca, tinha lá, sei lá, milhares de hectares ali de plantação de café. Separavam desses hectares de plantação de café alguns poucos hectares, o suficiente ali, para a alimentação de subsistência dos escravos. Então, os escravos eles iam trabalhar 6, 7 dias ali na plantação de café, e eles iam ter um dia para poder trabalhar na plantação deles, né, na plantação em que eles iriam comer. Sendo que essas plantações elas também tinham ali poucas coisas, né, não tinha uma variedade muito grande, porque eles eram escravos, né? Normalmente eles iriam se alimentar ali de milho e de feijão, tá? Porque eram as coisas que mais tinham. Ou então de alguma verdura, sei lá, couve, taioba, alguma coisa que eles conseguissem plantar também. Mas normalmente era isso: milho, geralmente farinha de milho e feijão. Até tem a lenda, né, por exemplo, de que foram os escravos que criaram a feijoada por causa disso, né? Porque eles teriam ali acesso a bastante feijão, e aí quando matava o porco, ia lá, pegava as partes menos nobres e tudo mais e comiam. Isso daí é lenda, tá, gente? Isso daí não é verdade. Porque não existia essa coisa de partes menos nobres do porco. Na verdade, os caras não tinham acesso a carne nenhuma. Quando tinha alguma carne, era uma festa. Tá? A feijoada foi inventada dentro da casa grande ali, adaptando um prato francês com ingredientes brasileiros para que os nobres comessem. Então, é só para vocês saberem isso aí. Então, como os escravos eles não dependiam praticamente de custo nenhum, eles eram realmente muito baratos de se ter, principalmente por conta da quantidade, tá? Se houvesse poucos escravos na fazenda, a necessidade de você investir em remédios para acabar com doenças, de talvez dar uma alimentação melhor para, né, ter escravos mais fortes era uma coisa. Como no caso dos latifundiários aqui de café, a quantidade de escravos era muito grande, eles normalmente nem se importavam com isso, tá? Se o escravo adoecesse, ou ele se recuperava sozinho, né, deixava ele lá de cama e tudo mais, se ele se recuperasse, se recuperou, ou simplesmente ele morria, porque não tinha uma perda financeira muito grande para o cafeicultor, tá?
Isso é para vocês verem como é que se lidava com os escravos. É como se fossem realmente animais, tá? Era uma coisa terrível. A Inglaterra, a partir do século XVIII e XIX, tornou-se a grande potência mundial e três fatores impulsionaram a política inglesa contra a escravidão. A Revolução Industrial foi importante para que ela resolvesse ir contra a escravidão, tá? Lembrando aqui, galera, que olha só, a Inglaterra ela não está sendo boazinha, não, tá? Ela não está combatendo a escravidão nem por nenhum motivo muito humanitário, não. Ela vai combater a escravidão porque é de interesse econômico para ela que deixe de existir escravidão e aumente seu mercado, tá? Com o aumento da produção inglesa, sobretudo de tecidos, era necessário investir em uma política de expansão econômica que culminasse no aumento da demanda dos produtos. Uma das saídas foi abolir a escravidão em todos os seus territórios. Assim, os recursos aplicados na compra de escravos seriam destinados à compra dos produtos industrializados. Tá vendo? Eles não estão interessados em acabar com a escravidão porque eles são bonzinhos, porque eles acham que os escravos merecem, que os africanos, né, que os negros eles merecem ter uma vida digna, não. É porque eles querem aumentar o seu mercado. Tanto que até aqui, né, a Inglaterra se usou muito de trabalho escravo em todas as suas colônias, né? Várias colônias na África, várias colônias na Ásia, várias colônias na América, né? Na América teria os Estados Unidos com as 13 colônias, e ali ela usou muito de escravidão também, principalmente no sul dos Estados Unidos. Então, não pensem, ingleses bonzinhos, não. Fim da venda de escravizados na África, com a venda de seres humanos nessa região, faltava mão de obra para as atividades locais. Além disso, o contingente africano aumentando, seria convertido em mercado consumidor. Ou seja, eles tinham interesse ali também em transformar a África em mercado e começaram a parar de vender escravos ali na África. Por quê? Isso é uma coisa importante de entender sobre escravidão, né? Quando a gente pensa em escravidão, às vezes a gente pensa que os europeus eles chegavam na África, portavam ali na praia, saíam caçando gente, colocando em gaiola e fazendo a incursão para dentro da África para pegar gente. Não era assim que acontecia, tá? Normalmente a venda de escravos ela era feita como? Tribos africanas, ou povos ali, né, reinos, o que fosse, eles iam lá e guerreavam entre si. Dessas guerras eles conseguiam escravizar outro povo, né, o povo derrotado, e aí eles comercializavam com os europeus na costa, tá, da África. Ninguém entrava na África para fazer isso, não. Acontece que com o aumento do comércio de escravos, isso começou a afetar a administração dentro da África, porque começou a ter pouca gente ali para poder trabalhar nas coisas que precisavam dentro da África, tá? E isso daí vai acabar diminuindo o interesse na venda de escravizados e vai começar a complicar ali como é que eles vendem, tá? E aí a Inglaterra vai se aproveitar disso para também tentar transformar o continente num mercado consumidor. E finalmente, né, o fim do comércio de seres humanos com a América. A proibição do tráfico de escravos no início do século XVIII aumentou o valor dos escravizados. A experiência do fim da escravidão nas Antilhas por parte dos ingleses fez com que produtores de açúcar começassem a contratar trabalhadores assalariados, o que tornou o açúcar antiliano mais barato que o brasileiro. Olha só que doideira. Era mais barato você contratar alguém do que você comprar um escravo. As pressões inglesas para o fim da escravidão começaram no Brasil ainda em 1810, com tratados assinados com Dom João VI, e continuaram nos anos seguintes, porém sendo duramente combatidos pela elite política brasileira, principalmente por conta dos cafeicultores que estavam ali acostumados já com a mão de obra escrava. Vale lembrar outra coisa aqui, né? Eu falei com vocês que ter um escravo era muito barato, mas aqui ele está dizendo, não, mas olha só, contratar um trabalhador assalariado era mais barato do que ter um escravo a partir desse momento aqui, ó, do século XVIII, em que o tráfico ficou mais caro. Sim, só que o que acontece? Com a quantidade de escravos que havia já em terra brasileira, no final do Império, quase não era necessário comprar escravos, tá? Porque eles simplesmente se reproduziam, né? As pessoas se reproduziam. Então, as pessoas já nasciam escravos ali. Isso, inclusive, vai ser um dos motivos pelo qual a lei do ventre livre vai ser extremamente prejudicial para o governo imperial, mesmo antes da abolição total da escravidão em 1889. Porque vai forçar a elite brasileira a gradualmente começar ou a contratar gente, ou a ter que traficar escravos de maneira ilegal, o que vai ser extremamente custoso para ela, tá? Vamos lá. Em 1831, depois da grande pressão dos ingleses, o governo brasileiro
aprovou uma lei que extinguia o tráfico de escravos, perdão. No entanto, os traficantes e os proprietários de escravos ignoraram a lei e continuaram a trazer cada vez mais seres humanos da África em condição de escravos. Os ingleses passaram a vigiar melhor as ações dos traficantes pelo Oceano Atlântico e começaram a apreender navios de transporte de pessoas nessa condição. As relações entre Brasil e Inglaterra agravaram-se em 1846, quando o parlamento britânico aprovou o Bill Aberdeen, ou Slave Trade Suppression Act, ou seja, o Ato de Supressão do Tráfico de Escravos, que autorizava a marinha inglesa a tratar os navios que transportavam seres humanos em condição de escravos como piratas. Assim, podiam prendê-los e julgar os responsáveis em tribunais britânicos. Ou seja, os comerciantes de escravos, que antes eram só comerciantes, agora passaram a ser considerados piratas, ou seja, criminosos, traidores por lesa majestade pela Inglaterra. Lesa majestade é o crime direto contra a coroa, tá? A Lei Aberdeen promoveu uma série de transtornos para o governo brasileiro e que reivindicou a soberania nacional em tribunais internacionais. Os ingleses, entretanto, ignoraram as ações brasileiras e intensificaram o controle desse comércio. Mais de 600 navios foram apreendidos pelos ingleses depois de 1846, muitos deles em território brasileiro. O Brasil, sem conseguir revidar as ações da Inglaterra, passou a contribuir realmente com o fim do tráfico de seres humanos em condição de escravo. Em 1850, o parlamento brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico de seres humanos em condição de escravos no Brasil. Dessa vez, a lei saiu do papel e a entrada de escravos no Brasil passou a sofrer duras quedas, até que em 1860 essa prática desapareceu. Aqui tem um quadrinho, dizendo quantos seres humanos foram traficados para o Brasil durante o século XIX. Olha só que doideira. A Lei Eusébio de Queiroz resultou no fim de uma prática econômica altamente rentável aos brasileiros. No entanto, o capital que antes era investido nesse tipo de comércio foi deslocado para outras atividades econômicas, sobretudo a indústria. Já com relação à agricultura brasileira, principalmente a cafeicultura, houve falta de mão de obra. É o que eu estava falando, né? A mão de obra dos escravos era muito barata e havia um interesse constante ali dos cafeicultores em manter, que de imediato foi suprida pelo comércio provincial de escravos. Logo em seguida, entretanto, vieram os imigrantes europeus para suprir a demanda de mão de obra. Isso daqui, ó, é o que eu estou falando, né? Para combater o problema ali da Inglaterra, né, de não conseguir fazer tráfico da África para o Brasil, isso daqui, lembra, foi em 1830, o Brasil ele vai começar a se adaptar para fazer tráfico interno, né? Vão começar a ter grandes casas ali de reprodução, que é uma coisa absurda, para que os escravos que já estão em terras brasileiras gerem filhos e aí vá mantendo a escravidão aqui, vá prolongando ela, o seu fim, tá? Vamos começar então os movimentos pelo abolicionismo, tá? Vou destacar aqui de novo, né, a Princesa Isabel foi bastante influente aqui nos movimentos de abolição. Tinha realmente um interesse ali em se livrar da escravidão no Brasil. Uma coisa que é até interessante dizer é que pelo menos a partir de Dom Pedro II, eu não estou certo quanto a Dom Pedro I, mas pelo menos a partir de Dom Pedro II, a família imperial não possuía mais escravos, tá? Eles tinham interesse em terminar com a escravidão, eram todos eles de caráter mais abolicionista. Porém, não aboliam a escravidão por causa da dependência que eles tinham dos cafeicultores, tá? Isso vai acabar quando a Princesa Isabel bota um fim nessa bagunça, mesmo sabendo que ela vai perder o apoio deles. Mas isso é uma coisa interessante. Na segunda metade do século XIX, muitos movimentos anti-escravistas surgiram no Brasil. Dois fatores foram importantes para o desencadeamento desses movimentos. O primeiro, a vitória brasileira na Guerra do Paraguai, os militares aumentaram a crítica contra a escravidão, situação que iria agravar a revolta contra o governo imperial, que não cumpriu a promessa de libertar os escravizados que haviam lutado em nome do Brasil. Vocês devem se lembrar, né, que eu cheguei a comentar com vocês ali na Guerra do Paraguai, que quando houve ali o recrutamento para a Guerra do Paraguai, estava precisando de mais tropas. Então, o governo, ele ofereceu o quê? Ofereceu a anistia, né? Não anistia, porque anistia é outra coisa. Mas ofereceu liberdade ali para os escravos que se voluntariassem a lutar na guerra. Então, muitos escravos se voluntariaram a lutar na guerra, muitos escravos foram lá,
morreram naquelas terras lá do Paraguai, morreram naquela batalha, voltaram ali com seus traumas de guerra, esperando que o governo honrasse ali a sua palavra, mas o governo não honra a sua palavra e eles não ganham a sua liberdade, tá? Então isso com certeza vai contribuir também para o fim do apoio militar ao governo imperial, principalmente por quê? Porque os militares que não eram escravos, que estavam na Guerra do Paraguai, oficiais ou não, eles conviveram com aquelas pessoas em guerra, né? Em um regime de guerra, em um momento de guerra. E a guerra, com todos os horrores que ela tende a aproximar muitas pessoas que estão lutando do mesmo lado, né? Isso daí é verificável em vários momentos da história. O tamanho das amizades, né, que se formam no que eles chamam ali de irmãos de guerra, né? Irmãos de batalha, irmãos de fardo. Seriam as pessoas que lutaram juntos ali. Então, as pessoas que não eram de origem escrava, que voltam para o Brasil e veem esse acordo não sendo honrado, elas também se revoltam com o governo porque elas passaram a tratar os escravizados que estavam lá com humanidade, o que não era comum dentro de uma senzala, onde eles eram tratados como animais, tá? O segundo fator tem origem em território estadunidense. Em 1865, terminada a Guerra Civil sangrenta entre os Estados do Norte e do Sul, com a vitória do Norte, o sistema escravista foi abolido dos Estados Unidos. No Brasil, e lembre que os Estados Unidos é um grande aliado brasileiro desde a sua independência, né? Foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira. No Brasil, jornalistas, médicos, advogados, estudantes e trabalhadores livres organizavam em clubes e sociedades secretas abolicionistas. Assim, pretendeu-se a adoção de uma política de emancipação da escravidão, de forma lenta e gradual. Os movimentos abolicionistas afirmavam, porém, que a liberdade deveria vir acompanhada de medidas que levassem o liberto a exercer plenamente a sua cidadania. Era preciso, por meio de reformas profundas, acabar com as influências políticas que a escravidão provocaria nessa população. Isso aqui é muito importante, galera, porque isso daqui, infelizmente, não aconteceu. E digo mais, tá? Eu posso estar tendo até um pouco... Esqueci a palavra agora, mas posso estar até sendo afirmativo demais, mas digo mais, isso daqui não aconteceu e muito do porquê isso daqui não aconteceu, essas reformas profundas aqui, né, essa tentativa deles exercerem plenamente a sua cidadania não ter acontecido, foi por conta da proclamação da República como ela aconteceu no Brasil. A intensificação das fugas e a desordem social promovia o medo do retorno das revoltas populares. O medo provocado na elite política brasileira fez com que muitos proprietários de escravos passassem a abrir mão da escravidão, sem nunca abrir mão do controle político e de seus privilégios. Tem algumas chargezinhas aqui e tal. E aí vão começar então as leis abolicionistas, tá? Elas vão começar a ser assinadas ali. A partir da década de 60, a campanha abolicionista no Brasil começou a ganhar força e as experiências com a mão de obra livre assalariada haviam sido muito positivas. Em 1871, vai ser assinada a Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, proposta por José Maria da Silva Paranhos, tá? Na Câmara dos Deputados, sendo promulgada no mesmo ano pela Princesa Isabel. Nome importante aqui para o final da escravidão do Brasil, tá? A lei determinava que todos os bebês nascidos de mães escravas fossem livres. Além disso, as crianças deveriam ficar com as mães até completar 8 anos de idade. Depois disso, os senhores poderiam decidir se desejavam receber uma indenização do Estado ou se preferiam que as crianças trabalhassem até completar os 21 anos como forma de indenização. Por quê? Olha só, isso aqui é um problema, tá, galera? Por quê? O que acontece? A lei do ventre livre, ela vai tirar ali os direitos de posse do senhor de terras sobre as crianças que nascem. Porque ele tinha direito de posse, tá? Como se ele tivesse comprado um cachorro. Era assim que funcionava. Ele tinha direito de posse. Tinha papel atestando a compra dele do escravo, e aí ele tinha papel ali atestando que o escravo dele teve um filho, portanto aquele filho era dele, tá? Dele como um objeto. A lei dos ventres livres vai tirar isso daí dele, e isso vai gerar bastante insatisfação nos senhores de escravos. Porém, ela tinha um problema. Qual era? A lei do ventre livre, ela obrigava isso daqui, ó, obrigava que a criança ficasse com a mãe até os 8 anos de idade. Isso daqui para o senhor de escravos era a pior coisa do mundo. Por quê? Até os 8 anos a criança não conseguia trabalhar no campo. Então, se ela ia ficar ali até os 8 anos sem ser dele,
Isso significa que ele estava gastando, entre aspas, tempo, espaço e comida com um ser ali que não iria ajudar em nada a sua economia, tá? Eles vão usar esse discurso, vão usar que eles estavam sendo lesados ali por essa questão, que eles tinham que a criança ia ficar com a mãe. E aí vão conseguir passar isso daqui, que era o seguinte: por causa dos 8 anos que eles iam ficar ali aproveitando das terras sem poder trabalhar, eles iriam, depois de crescer, né, trabalhar com eles até os 21 anos para ressarcir o que foi gasto nos 8 anos de infância. Como é complicado isso, né? Vive 8 anos, trabalha os próximos, até os 21, vai ser o quê? Os próximos 19? 19 não, os próximos, deixa eu ver aqui, 13 anos, né? Trabalha os próximos 13 anos ali para poder pagar o que comeu, o que viveu nos 8 primeiros anos de vida. Qual que era o grande problema disso aqui? Além do absurdo, né, que a pessoa ia ficar trabalhando ali, porque ela não ia ter uma. Assim, ela podia pegar a indenização do Estado, mas isso não era tão lucrativo para o senhor de terras. Era muito raro, além de ele ter que trabalhar até os 21, era muito raro, tá? Não muito raro, mas assim, existia certa possibilidade dessa criança não viver até os 21, porque o trabalho era muito tenso e as condições eram desumanas, tá? Então era um problema isso aqui. Mas já foi um avanço. Vem então a lei do sexagenário, em 1885. Ela é proposta pelo, calma aí, pelo gabinete liberal, presidido pelo conselheiro Saraiva. Porém, ela só vai ser aprovada quando o grupo conservador, liderado pelo Barão de Cotegipe, volta ao poder. Essa lei libertava escravos com idade superior a 60 anos. Entretanto, o liberto deveria indenizar o seu senhor por mais 3 anos ou até completar 65. O que também vai ser um avanço, mas vai ser um avanço complicado. Por quê? Cara, se existia dificuldade do escravo chegar vivo com 21 a 60, então, cara, isso aqui não libertou quase ninguém, né? Os escravos morriam muito antes de 60 anos. Os poucos que chegavam a 60 anos ainda tinham que trabalhar mais 5 para poder indenizar porque 60 anos de trabalho não foi suficiente, a gente tinha que indenizar pelos próximos 5. E vai ser complicado, não vai ser muito útil essa lei aqui, ela vai ser chamada de lei para inglês ver, né? Que é lei, não, olha só, o que está acontecendo aqui, ó. A gente está libertando aqui os escravos acima de 60, mas isso aqui na prática não consegui libertar quase ninguém, tá? Finalmente, em 1888, vai ter a Lei Áurea. Por volta de 85, a campanha abolicionista ganhou mais força. Associações e clubes se voltaram contra a escravidão, fazendo propagandas e levantando fundos para compra de alforrias. Diante desse cenário, alforrias era a liberdade, comprava a liberdade do escravo. Diante desse cenário inquietante, o senador Rodrigo Augusto da Silva apresentou sua proposta de abolir definitivamente a escravidão no dia 11 de maio de 1888. Depois de aprovada, essa seguiu para a sanção da princesa Isabel, já que seu pai, o imperador Dom Pedro II, estava ausente no país. Se Dom Pedro II estivesse no país, isso não teria sido assinado, tá? Ele não teria assinado isso aqui porque ele não ia querer perder o império. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel e o senador Rodrigo Augusto da Silva assinaram a Lei Áurea convocando o fim da escravidão no Brasil, né? Colocando o fim à escravidão no Brasil. Realmente, eu vou apagar aqui que eu risquei o negócio errado. E aí, todos os escravos vão ser libertos. O que acontece, galera? Não sei se o livro vai cobrir aqui, então já vou falar isso com vocês. Havia, pelo que a gente sabe nos registros da princesa Isabel, em algumas cartas e tudo mais, havia um plano para que após o fim da escravidão os escravos fossem reinseridos, né, fossem integrados à sociedade brasileira de maneira mais natural e de maneira mais assistencial por parte do governo. O que vai acontecer? Não vai ter mais governo imperial, né? Vai ser aprovado, vai acontecer no ano seguinte, em 1889, a proclamação da República, e os interesses da princesa Isabel, eles vão ser deixados de lado, tá? Isso vai ser um grande problema histórico no Brasil. Por quê? Porque com a proclamação da República, e é importante que se entenda isso, a proclamação da República, ela, do jeito que foi feita, ela foi financiada
por esses senhores de terra que estão revoltados com a Lei Áurea, tá? A nossa república ela foi originada por um grupo escravagista, tá? Esses grupos, esse grupo republicano que está apoiando aí os republicanos, ele não tem interesse em integrar os escravos à sociedade brasileira, às suas plantações como assalariados. Por quê? Porque eles são racistas e preconceituosos e porque eles não têm interesse nisso, né? Para eles, escravo é escravo, trabalhador é outra coisa. Então, o que eles vão fazer? Eles vão apoiar mais ainda a imigração de europeus para o Brasil e vão começar a substituir a mão de obra que era escrava por mão de obra europeia. E os escravos eles vão ser relegados às margens da sociedade. Eles não vão ter fácil acesso a trabalho, a educação, a nada. Nem a moradia. Vai ser nesse momento que eles vão sair das plantações ali, eles vão começar a ir para as periferias, que vão começar a ser geradas as favelas, vão começar a ser gerados os morros e tudo mais, e as periferias das cidades, das grandes cidades brasileiras, onde a baixa condição social e a baixa condição educacional vai fomentar toda uma série de problemas para esses ex-escravos, tá? A violência vai ser grande, historicamente a violência nesses lugares vai ser grande, vai chegar até hoje como lugar de violência mais elevado, né? Fora que o que vai acontecer? Sem essa reintegração, o preconceito vai se instalar quase que institucionalmente, né? Porque os brancos, né, os descendentes europeus, os brasileiros ali, livres e tudo mais de origem branca, eles vão continuar a ver os negros como escravos, né? Eles vão continuar a ver os negros como escravos por muito tempo. Escravos que foram libertos, que agora que foram libertos, como eles não conseguem trabalho, eles vão começar a ser vistos como vagabundos, como criminosos, como perigosos, né? Vai gerar toda a raiz de preconceito que a gente tem no período republicano brasileiro, que infelizmente chega no Brasil até hoje, tá? Bom, vamos lá. O fim da escravidão no Brasil não promoveu a integração social desejada pelos abolicionistas, muito pelo contrário, uma vez que já de início os libertos não tiveram acesso a terras, à educação, à saúde, assim a maioria deles foi marginalizada e até mesmo impedida de arrumar um emprego que lhes garantisse vida digna. Que eu estou falando aqui com vocês. Além disso, após a abolição, o preconceito racial e as práticas discriminatórias se intensificaram em relação aos africanos e seus descendentes. Nas lutas pela cidadania, muitos movimentos conseguiram algum progresso, obtendo conquistas legais que criminalizavam o racismo. Né? Lei Afonso Arinos, em 1951, Lei K.O., em 1988, além do artigo 5º da Constituição de 1988. Mas percebe que, olha só, aqui vai demorar um bocado, tá? A escravidão foi abolida em 1888. A primeira lei contra racismo no Brasil é em 1951. No entanto, havia, ou seja, 70 anos depois, né? No entanto, havia alguma grande diferença entre o que se dizia nos textos das leis e o que realmente ocorria na sociedade. Portanto, embora a escravidão tivesse acabado, ela deixou marcas profundas na sociedade e cabe a nós reverter a situação. Exatamente, né? Pelo amor de Deus. A gente está melhor do que isso. Nós devemos ser melhor do que isso. Aí fala aqui das mulheres e dos indígenas durante o século XIX, né? Como é que foi a situação deles. Vamos lá, indígenas. O projeto de construção da identidade nacional aparece claramente nas obras românticas do Segundo Reinado. Vocês provavelmente vão estudar direitinho o romantismo quando vocês estiverem vendo literatura no ensino médio. Mas só para já poder ambientar, o que é o romantismo? O romantismo é um movimento literário que olha normalmente para o passado como se o passado fosse um ideal que foi perdido. Como no Brasil não havia passado brasileiro, né? Não havia uma história brasileira muito grande antes da vinda da família imperial, né? Quando ele vai finalmente deixar de ser só uma colônia e vai virar um vice-reino, eles olham para quê, né? O que acontece com o movimento romântico no Brasil? Ele vai olhar para o índio, ele vai olhar para a natureza, para a vida integrada ali, as florestas, as matas e tudo mais, e vai ver aquilo como um ideal. Os indígenas foram apresentados nessas obras românticas como verdadeiros representantes da nacionalidade brasileira, os guardiões das raízes e do passado do país. O indígena foi idealizado pelos românticos em seus poemas, pinturas e romances como pessoas que se destacavam por ousadia e coragem. Por outro lado, a política implantada oficialmente pelo governo imperial
tinha origem no assimilacionismo de José Bonifácio, ou seja, assimilar as comunidades indígenas, torná-las comunidades próximas e parecidas cada vez mais integradas ali com a sociedade brasileira, tá? Por essa decisão, o governo imperial também buscava integrar grande parte do território indígena ao território nacional, o que foi reforçado em 1850, a Constituição da Lei de Terras, que a gente chegou a comentar, que determinava a transformação das terras ocupadas por indígenas em terras devolutas, ou seja, o governo imperial tomou as terras indígenas para si, depois vendeu esses territórios aí para plantadores de café. Quanto às mulheres, né, durante o século XIX, elas eram classificadas basicamente por 3 situações. Sua condição social, elas eram pobres ou ricas, sua cor, negras ou brancas, e seu estado jurídico, livres, libertas ou escravizadas. Dependendo das combinações entre esses fatores, a mulher estava determinada, a atuação da mulher estava determinada na sociedade, bem como sua ocupação profissional, ou até mesmo sua participação na família. No universo das mulheres brancas, ricas e livres, havia pouca mobilidade. Muitas saíam às ruas, raríssimas vezes, ou geralmente acompanhadas por suas para ir às missas, tá? Na casa dos parentes, a teatros ou qualquer outra coisa que elas quisessem fazer ali, elas saíam normalmente acompanhadas. A situação é esquisita pra gente, mas ela era comum ali naquela época e tudo mais, e até anterior a isso era muito comum que esse tipo de necessidade de uma companhia para a mulher sair de casa acontecesse. Tá. Mesmo assim, é importante ressaltar que a educação feminina no século XIX era voltada aos afazeres domésticos, tá? Elas recebiam educação, mas eram revoltadas a afazeres domésticos, como era também costume ali já há bastante tempo. Principalmente com o objetivo de formar uma boa mãe e esposa, e apesar da diminuição do analfabetismo, elas eram preparadas para ter uma atuação, elas não eram preparadas para ter nenhuma atuação profissional. O que isso quer dizer, né? Que as mulheres, mesmo as brancas, livres e ricas, né, as mulheres que teoricamente estavam bem na sociedade, elas tinham um problema na vida delas que era muito sério, né? Principalmente hoje a gente percebe que era muito sério, que era o seguinte, né? Elas existiam em função dos homens, tá? Elas tinham que ser boas mães, boas esposas, boas donas de casa, não sei o que, não sei o que lá, não fazer muito barulho, só podia sair vigiado e tal. Que é um problema, tá, gente? Isso daqui é um problema. Isso daqui era as raízes aqui do que a gente vai vir a chamar de machismo mais pra frente, né? Essa política social em que a mulher, ela, de alguma maneira, ela existe condicionada ao homem. Tá? Ela não é condicionada ao homem, ela é um ser por si só, né? E deve viver como alguém por si só. As mulheres de origem europeia, ou seja, as imigrantes ou descendentes de imigrantes, tinham maior atuação na vida pública. Elas podiam trabalhar no comércio e muitas vezes atuavam na agricultura ao lado dos homens. O início da industrialização abriu um novo campo de trabalho. Assim surgia a mulher operária que trabalhava tanto quanto o homem, mas recebia um salário inferior ao dele. Foda. Já a vida das mulheres escravizadas era difícil. Óbvio, né? Muito mais difícil. Muitas recebiam castigos violentos diariamente dos seus senhores, além de não terem uma alimentação adequada. Isso é, viviam em condições de extrema vulnerabilidade. Porém, muitas mulheres inconformadas como eram tratadas, adotavam formas de resistência, tá? Era comum que cometessem abortos para evitar que seus filhos sofressem como elas. Mulheres cativas trabalhavam nas casas de seus senhores e chegaram a envenenar aqueles que as violentavam. Além disso, muitas das que tinham acesso à rua, né, às ruas, podiam sair nas ruas, como vendedoras ou quituteiras, faziam o trabalho de integrar a resistência, promovendo comunicação entre o setor entre a população cativa e local. Cara, isso daqui é uma coisa interessantíssima, tá? As mulheres aqui, ele falou que da violência, mas ele deu uma passada de pano muito grande, tá? Passou. Por quê? Isso daqui era receber castigos violentos diariamente dos seus senhores e não terem alimentação adequada. Isso daqui era uma condição comum a todos os escravos. As mulheres, elas sofriam mais do que isso. Por quê? Elas tinham outros problemas. Um deles era, dependendo ali do senhor, ela era estuprada constantemente, tá? Porque os senhores de terra iam lá, tinham vontade, se eles tivessem vontade de transar com uma mulher, com uma escrava, eles iam,
tá? Então havia estupros constantes nessas fazendas. Havia aborto constante, e isso daqui era extremamente agressivo para a mulher, ainda mais nesse período, tá? Porque não havia nenhuma maneira de fazer isso daí de um modo mais seguro, entre aspas, tá? Então morria muita mulher fazendo aborto ali. Haviam as casas de cruza, digamos assim, né, entre aspas, as casas para engravidar as mulheres. Haviam homens negros que eles eram especialmente escolhidos para servirem para procriação, era igual cavalo mesmo, gente, uma coisa terrível. Eles ficavam numa casinha, eles estavam escolhidos ali para procriar, e as mulheres, né, as escravas, tinham que ir lá dormir com eles, elas eram obrigadas na base do chicote a ir lá dormir com eles, então elas tinham que fazer que transar com os caras. Então, assim, a violência com as mulheres, em certo sentido, era muito pior do que com os homens, porque havia uma violência sexual grande também nesse período aqui, e obviamente uma violência psicológica muito grande também, tá? Então, era complicado. Fora que também, e aí pode se pesquisar mais sobre isso, havia o fato de que as mulheres, elas eram não só consideradas inferiores por toda a população europeia, branca, o caramba que estava ali, né, as escravas, mas elas também tinham certa condição inferior entre os escravos, né? Porque os escravos sujeitavam elas a esse tipo de abuso também. Então era um negócio complicado. Bom, e aí vai vir então, finalmente, o fim do segundo reinado, né? O fim do Império no Brasil. Isso aqui tudo eu já falei com vocês, né? A lei do padroado e tudo mais, então a gente vai publicar isso aí, vai pular isso aí porque vai ser mais fácil pra gente. Mas vamos lá. O segundo reinado brasileiro terminou com a proclamação da República em 1889, graças a movimentos republicanos que estiveram presentes em várias revoltas do século XIX, principalmente as revoltas regenciais e também em virtude da insatisfação da elite política brasileira. Isso daqui, cadê? Insatisfação da elite política brasileira, mais importante do que isso aqui, tá? Do que o resto todo aqui, mais importante do que revoltas regenciais, o caramba, que lembra que as revoltas regenciais, as revoltas que tiveram no primeiro reinado e durante o período regencial, elas tinham um caráter muito mais separatista do que um ideal de um Brasil república, tá? Lembrem disso. Com o objetivo de garantir maior autonomia e maior participação na política brasileira, um grupo de fazendeiros paulistas e alguns profissionais liberais lançaram, em 1870, o Manifesto Republicano, defendendo o federalismo e a república. O manifesto afirmava: somos da América e queremos ser americanos. As ações desse manifesto inspiraram o surgimento dos jornais, clubes e partidos políticos ligados ao republicanismo. Em 1873, na cidade de Itu, surgiu o primeiro Partido Republicano, Partido Republicano Paulista, PRP. O movimento republicano cresceu tanto na segunda metade do século XIX que formou vários grupos, partidos, clubes e associações. Aí aqui está a questão que eu falei, né, do Papa e tudo mais. Ah, não, aqui ó, que eu falei, não estava certo se era o Papa Leão XIII. É o Papa Pio IX, que vai publicar a Sílabus, tá? A Sílabus vai ser o primeiro documento a condenar a maçonaria, tá? Vai ter aqui a questão religiosa, que eu expliquei para vocês. Tudo isso daqui, tá? Mas eu vou aqui os conflitos militares na Guerra do Paraguai. Vamos pular isso daqui porque não é. A gente já comentou isso aqui tudo, tá? Dom Pedro II, no início de 89, não tinha mais apoio dos militares nem da Igreja Católica, e após a Lei Áurea, a insatisfação aumentou, ele também não tinha mais apoio dos cafeicultores, tá vendo só? Assim, muitos dos fazendeiros que apoiavam, né, passaram a integrar o Partido Republicano, tudo mais, ou seja, ele perdeu o apoio nas suas bases de poder, tá? Por que nas suas bases de poder? Quando a gente. É engraçado, eu comecei as aulas do nono ano esse ano falando disso daqui. Quando a gente estuda uma sociedade, a gente tem que entender que existem três poderes na sociedade, qualquer sociedade, tá? E eu não estou falando dos três poderes institucionais, os três poderes constitucionais que são legislativo, executivo e judiciário. Eu estou falando aqui de poderes realmente, poderes que existem em qualquer sociedade. Quais são esses poderes? É o poder religioso ou moral, né? O poder militar ou político e o poder econômico. Na verdade, esses três poderes aqui é o que compõem, no fim, uma coisa que a gente chama de política, tá?
É como você se relaciona com esses poderes aqui. Por quê? A religião é quem vai estabelecer a moral que as pessoas daquele povo vão viver. O poder militar é o poder legítimo de agressão dentro de um Estado, ou seja, quem controla o exército pode sair batendo em todo mundo, então tem ali o controle da imposição. E o poder econômico, ele funciona ali para as relações de comércio, é o que vai garantir as riquezas daquele povo. Então, toda a sociedade tem esses três poderes aqui. O que vai estabelecer se um governo ele vai durar ou não numa sociedade, se ele vai ser bem sucedido ou não numa sociedade, é como ele consegue relacionar esses três poderes aqui, tá? É como ele vai conseguir fazer a gestão disso daqui. Porque esses poderes, eles o tempo todo tentam sobrepor o outro, tá? Quando a gente está no fim do Império Brasileiro, é muito claro ver como é que esses poderes eles são importantes para a administração de um governo. Por quê? Porque foi ao perder o contato, né, ao perder as relações, ou a fragilizar as relações com esses poderes aqui, que o governo imperial assinou a sua sentença de morte. Se ele tivesse só perdido o poder econômico, por pior que isso fosse para o país, ele ainda teria esses dois aqui do lado. Tá? Querem ver um exemplo? Vamos ver hoje o Brasil como é que está. O Brasil, economicamente, não está bem, cara. Ele está mal. Mas o governo, ele tem um apoio religioso muito forte e ele tem uma origem militar. Então, por mais que a economia esteja zoada, é muito difícil tirar o poder, né, de destituir o poder vigente, porque existe uma base nesses dois poderes aqui, né? Se for ao contrário, né, se a gente pegar, sei lá, um governo, sei lá, sei lá, um governo que tenha muita força econômica e tenha ali a sua força militar, mas não tem poder religioso. Se a gente pegar a Suíça, por exemplo, a religião não é importante, não é muito valorizada na Suíça, por exemplo, né? Embora o poder religioso não seja necessariamente a religião, né? O poder moral ali, instituído e tudo mais. Mas enfim, se a gente pegar aquilo ali, é muito difícil tirar aquele governo, porque, mesmo que não tenha isso daqui, vai ter força nesses dois, tá? Ou então, se a gente pegar uma ditadura. A ditadura é quando o poder militar, né? Normalmente, é uma ditadura militar, né? O poder militar ele toma tanta força que ele vai fazer uma supressão em cima dos outros dois, tá? Então isso daqui é visível em qualquer governo da história. A gente percebe que o governo do Império Brasileiro cortou suas relações e não tem mais força com nenhum desses três grandes poderes aqui na sociedade. Então, vamos lá. Marechal Deodoro da Fonseca e Quintino Bocaiúva, líder do Partido Republicano Paulista, juntos combinaram a derrubada da monarquia. Na manhã de 15 de novembro de 1889, o golpe foi dado por Deodoro da Fonseca e seus ministros demitiram o primeiro-ministro do governo monárquico, pondo fim à monarquia e dando início à República do Brasil. Coisa importante aqui, tá? Aqui o parágrafo deixa claro. O Deodoro da Fonseca, embora tenha sido o cara que proclamou a República, como ele ficou conhecido, ele era monarquista. Ele não era republicano. Ele não estava satisfeito com o governo imperial, mas ele, por si só, o que ele queria depor era o primeiro-ministro, por algumas relações pessoais que ele tinha com o primeiro-ministro, que desagradavam ele, e por algumas insatisfações com a gestão do império naquela época. Ele não queria pôr fim na república, na monarquia. Ele era um monarquista. Acontece que ele vai lá, depõe o primeiro-ministro e com as sucessões de acontecimentos durante aquele dia, ele é levado invariavelmente no final do dia a ir até a proclamar a República como governo do Brasil. Porque essas forças aqui, olha, assim que ele depõe o primeiro-ministro, essas forças aqui, principalmente o poder econômico, né, as elites cafeeiras, começam a trabalhar rapidamente para minar a monarquia no Brasil, forçando ali a proclamação da República, tá? Então, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o golpe foi dado, Deodoro da Fonseca e seus ministros demitem o primeiro-ministro monarca, põe fim à monarquia do Brasil e dá início à República Brasileira. Tá? Com a proclamação da República, o país adotou uma nova bandeira
que, por sugestão dos positivistas, trazia o lema Ordem e Progresso. No dia seguinte, Dom Pedro II recebeu um documento que ordenava sua saída do país. Ele e a sua família partiram em um navio rumo à Europa. E é isso, pessoal. Alguém tem dúvidas? Dúvidas? Dúvidas, meus queridos? Alguém? Alguém? Dúvidas, comentários, alguma coisa? Se todos estão seguros aí, se ninguém tem dúvidas, por hoje é só. Eu desejo a vocês um belíssimo final de semana e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.